O que é que a economia ganha com isto, Margarida? Economia? O que é que a economia ganha com esta situação precária que a sociedade oferece aos jovens? Temos jovens que acabam por sair de casa dos pais cada vez mais tarde, jovens que não conseguem comprar casa. Claro. Portanto, o que é que a economia ganha com tudo Eu penso isto? que não ganha muito, eu acho que perde, porque eu acredito, sinceramente, que os jovens, quando ouvidos, não é? Quando as empresas estão preparadas para os ouvir, eles têm ideias extraordinariamente interessantes, têm uma maneira de ver que é super enriquecedora em relação àquilo que se faz nas organizações. Eu, desde sempre que na minha atividade profissional tenho sempre estagiários, acho que é uma responsabilidade social da organização, não tenho nenhum estagiário que não pague, mas tenho sempre estagiários e tenho a felicidade de todos os estagiários que trabalharam comigo conseguiram um emprego seguidamente. Portanto, fico muito feliz com essa situação. Eu só tinha estágio, não posso dar mais do que isso, mas que trabalham. Mas trabalham a seguir, o que é bom. E então, acho que de facto os jovens, quando entram nas organizações e têm lideranças abertas que os ouvem, porque isso também é importante estar presente e muitas vezes nós nas organizações não temos isso, infelizmente, essas lideranças abertas que queiram ouvir a voz dos jovens, que queiram naquilo propor... que dizia o Rafael. Exatamente. A situação precária, os jovens por vezes sentem-se quase... coagidos, têm medo, mas se tiverem uma liderança em que lhes peçam opiniões, em que lhes peçam projetos, em que aproveitem de facto o know-how que eles têm, acabam por ser extremamente produtivos, porque têm uma maneira de ver, têm uma visão diferente. E eu acho que a empresa ganha com essa diversidade, com essa visão diferente que os jovens trazem à organização. E acho que a própria economia perde em não ter mais sangue novo nas organizações. Portanto, se me perguntam o que é que, em termos da economia, eu penso que ela perde. Porque se esses jovens fossem aproveitados na organização, a própria economia ganhava, e bem enquadrados. Muitas vezes o problema que eu acho que existe nas empresas é que veem um jovem e não querem perder tempo com ele. Admitem um estagiário ou admitem uma pessoa e a pessoa, quando entra numa organização, ela tem que ser ajudada, tem que ser enquadrada até depois se tornar produtiva. Qualquer pessoa que entra tem que ser acolhida e formada nos padrões, nos valores, na missão da empresa, nas atividades que vai desenvolver. E, portanto, muitas vezes quando os jovens conseguem essa formação, depois são mandados embora. Ou são mandados embora, ou, não, ou põem a fazer tarefas menos importantes dentro da organização, não são devidamente aproveitados. E, portanto, eu acho que é um bocadinho esta mudança ao nível da gestão das pessoas, que aqui estamos a falar da gestão das pessoas, e o papel da associação também vai muito nesse sentido. Aliás, nós temos alguns projetos para tentar enquadrar jovens na vida ativa. Tivemos um projeto de estágios de verão que, curiosamente, não teve muita aderência, mas eu sei que eram estágios apenas de verão e, por vezes, os jovens, quando estão nas faculdades, também podem, efetivamente, querer ter um descanso, não é? É natural, mas que não teve muita aderência. E temos hoje em dia um projeto muito giro de estagiários, com um processo de mentoring de 5 meses, portanto, estagiários de recursos humanos com um projeto de mentoring de 5 meses. Depois temos também intervenção com universidades de qualificação, etc., para facilitar não só os jovens a entrada no mercado de trabalho, mas também para reforçar a sua qualificação, que acaba por ser muito importante. Portanto, se me pergunta o que é que a economia perde, perde imenso em não ter mais jovens a trabalhar e principalmente em não fazer refrescamento e sangue novo, porque esse sangue novo poderia gerar mais valias competitivas à própria organização. E traz naturalmente novas ideias. Rafael, lida com muitos, os jovens, neste caso os jovens que estão nesta situação. Aquilo que lhe pergunto é como é que as gerações mais novas, e tendo em conta que a situação terá tendência a piorar, ou pelo menos a manter-se, como é que as gerações mais novas continuam a ter algum estímulo para fazer um investimento na formação académica, sabendo que depois, quase de certeza, vão deparar-se com este novo paradigma? Bom, para já, pelo menos estatisticamente, está comprovado, por enquanto, quem tem mais qualificações tem mais empregabilidade. Embora e a música também fala disto, as qualificações podem, pelo menos estatisticamente, assegurar empregabilidade, mas as qualificações não fazem a diferença entre ter um trabalho precário ou não. Portanto, o paradigma para toda a economia neste momento é a precarização das relações laborais. E é indiferente se têm qualificações ou não. E em relação até à própria música dos de Olinda, tentam focar a questão muito nos jovens que têm
têm qualificações acima do que lhes é oferecido. Eu queria aproveitar para dizer que o movimento Precários Inflexíveis não faz essa distinção entre trabalhadores qualificados e não qualificados. Eu penso que toda a gente merece ter emprego com direitos, independentemente se fez só o 9º ano, que é o que está contemplado na escolaridade obrigatória, ou se teve a oportunidade de prosseguir os seus estudos. Nós sabemos que, por exemplo, as bolsas de ação social nas universidades este ano foram drasticamente reduzidas, também devido ao decreto DL 70/2010, ao decreto-lei 70/2010, que foi aprovado pelo PS e pelo PSD na Assembleia da República e que veio, por exemplo, alterar as regras de captação para as bolsas de ação social. E, portanto, neste momento, uma licenciatura custa 3.000 euros. E eu não posso, de forma alguma, para mim é indefensável que se faça uma proposta de trabalho precário apenas porque um jovem não teve os 3.000 euros para fazer a sua licenciatura e por alguma razão ficou excluído das bolsas de ação social. Portanto, o que os precários inflexíveis defendem é emprego com direitos para todas as pessoas, independentemente se tem o 12º ano, o 9º ano, licenciatura, mestrado ou doutoramento. Mas, todos eles servirá de estímulo depois um emprego em condições diferentes para pessoas que prosseguem os estudos ou que não prossigam. Eu penso que muitas vezes hoje já é um próprio interesse pessoal estudar, é mesmo um puro gosto pelas matérias que se estudam, porque hoje já não há garantia de ter um trabalho com direitos estudante. E, por exemplo, a Margarida estava a falar da competitividade. Eu penso que a competitividade não pode servir de justificação para precarizar as relações laborais, porque nós sabemos que a mais-valia que muitas empresas têm é por demais grande. Portanto, essa competitividade não pode ser feita de forma alguma à custa dos direitos das pessoas. Queria também responder a uma questão que foi levantada. Rapidamente, Rafael, temos 15 segundos. Com certeza. Relativamente às redes sociais, elas têm um papel fundamental. Sem dúvida que o Facebook está a ter um papel fundamental para a convocação deste novo protesto dia 12 de março. Eu queria só dizer que as redes sociais não fazem tudo e, portanto, tem que haver organização, mobilização dos trabalhadores precários. As redes sociais são apenas mais uma ferramenta que complementa, então, pode ser útil para a mobilização. Muito bem. Rafael Nogueira, Fernando Humberto Serra e Margarida Barreto, agradeço mais uma vez a presença dos três neste jornal. Para o debate destas questões teríamos muito mais para conversar. Ficará para uma próxima alternativa. O Jornal do Dia fica por aqui.